Oi, gente, tudo bom? Então, como nós combinamos no vídeo de apresentação, é, nós vamos tratar no primeiro vídeo sobre coronavírus. Não tem como não falar disso, né? É uma pandemia mundial, é um fenômeno que está acometendo a todos os países, que está prendendo as pessoas em casa, né? É, Segundo pesquisas aqui do Rio de Janeiro, em torno de 50 a 60% dos moradores estão em casa, estão em isolamento social. Isso não é diferente no resto do mundo. É, então, como tem muitas informações sobre coronavírus, e é um tema muito importante, e óbvio que é um tema ambiental, é, eu vou dividir é, esse tema, porque para não ficar com vídeos longos. A ideia agora, nesse primeiro vídeo, é trabalhar cuidados e economia, saúde pública e economia. Então, primeiro de tudo, assim, qual é a grande ameaça do coronavírus? Ele já atingiu a mais de 2 milhões e 300 mil pessoas no mundo todo. Estou aqui com os dados de hoje, de 18 de abril. 160 mil pessoas foram mortas por causa do coronavírus. Isso, aqueles casos diagnosticados. No caso de países como o Brasil, que os testes eles são muito poucos, se for comparado com o número de pessoas com sintomas respiratórios, a gente tem uma subnotificação. O que isso significa? Que muitas pessoas que podem estar com coronavírus, elas não são sequer testadas. Então, nós não sabemos se é coronavírus, se é uma infecção bacteriana, se é uma gripe, não sabemos, justamente pela falta de testes. Mas, enfim, de toda forma, é um número muito alto de pessoas infectadas, um número muito alto de pessoas mortas, e a gente precisa levar a sério esse vírus, né? Então, as autoridades, os cientistas, eles dizem que o melhor a se fazer é o isolamento social. Isso vai trazer impactos na economia, em todos os setores? Vai, é inevitável. Porém, se nós ignorarmos o fato de que é uma pandemia, de que é um vírus altamente transmissível e não procurarmos nos cuidar para evitar a doença e evitar de contaminar outras pessoas, vai ser um desastre muito maior. O número de mortes vai ser muito maior. O sistema de saúde público e privado não sustenta. Não existem leitos para todo mundo, não existem respiradores para todo mundo. Então a gente tem que levar a sério e acreditar na experiência dos outros países que passaram por isso antes da gente. Esse vírus ele surgiu na China, final do ano passado, final de 2019, e por conta de mobilidade, né, de viajantes, ele foi se espalhando pelo mundo. Então, nós tivemos um surto muito grande na Europa, né, países altamente devastados pelo vírus, como a Itália e a Espanha, principalmente, mas todos os países afetados economicamente, todos os países tendo que adotar medidas de isolamento. Nos Estados Unidos, ele chegou com muita força também, matou muita gente. Eu vou trazer o dado atualizado aqui. Bom, dados atualizados. Os Estados Unidos, hoje, 19 de abril, ele tem 732 mil infectados pelo Covid e mais de 38 mil mortos. A gente vai trabalhar essas diferenças entre os países também, assim. O fato de como gestão nacional ela conduz esse momento, ela influencia muito, né? Alguns países eles têm taxas de infectados e de mortos muito menores do que outros, e isso tem causas diferenciadas. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, né?
Vamos aprender com a experiência daqueles que passaram por isso antes da gente. Vamos levar a sério. Então, tomar uma série de cuidados, porque o vírus não voa, o vírus não pula. Nós é que, de alguma maneira, entramos em contato com ele e carregamos ele. Bom, gente, nós entramos em contato com esse vírus pela respiração, pela inalação, ou quando nós colocamos a mão nesse vírus de alguma forma, em algum lugar contaminado, e depois a gente leva a mão ao rosto. Então eu estou colocando aqui uma listinha com cuidados para que a gente possa evitar o contato com o Covid-19. Mas olha só, perceba, nós somos brasileiros, vivemos numa sociedade desigual. A gente não pode tampar o sol com a peneira, a gente tem que ver a nossa realidade. O que acontece? Nem todo mundo tem acesso à água potável. Olha aí o tema da água. Nem todo mundo tem saneamento básico na porta de casa. Olha o tema do saneamento. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar álcool em gel. A gente já vive numa sociedade com problemas de desemprego, alto desemprego, pessoas já com problemas para se manter, né, com insegurança alimentar, casas muito populosas. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. E aí eu queria destacar um duplo sentido. O primeiro deles, o Estado, ele tem papel importantíssimo sobre suas ações ou inações com relação às questões nacionais. Então, no momento de pandemia, no momento de calamidade pública, o Estado brasileiro ele tem que tomar medidas que protejam a sua população, né? E aí protegendo especialmente, claro, aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão desempregados, aqueles que trabalham no dia a dia para receber o seu dinheiro e comprar seus mantimentos, pagar suas contas, cuidar das suas famílias, né, que normalmente são os informais, que não têm carteira assinada, não têm direito a seguro-desemprego. E também os que têm carteira assinada, mas por conta da recessão econômica podem ficar expostos. Tá? Isso é um ponto. O outro ponto é, nós enquanto sociedade devemos ser solidários. Aqueles que estão numa situação mais favorável, lembrando que num momento como pandemia, ninguém está muito favorável, né? É um período complicado para todos, mas alguns estão com mais problemas do que outros. Então, aqueles que estão menos prejudicados devem procurar ajudar os que estão mais prejudicados. Nós somos uma única sociedade, apesar dela ser dividida em classes, apesar dela ser desigual. Então, eu vou colocar aqui uma relação de algumas iniciativas de ajuda para aqueles que mais precisam nesse momento. Eu procurei fazer as minhas doações a 3 instituições por enquanto, mas assim, sempre que eu puder eu vou procurar dar uma contribuição. Porque é importante, né? O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer, sim, uma reflexão crítica sobre tudo que nós vivemos, mas também com esperança, porque se nós não temos esperança e não procuramos agir, as coisas não melhoram. Então, às vezes, se eu parecer um pouco fatalista, eu espero que isso seja temporário e a gente realmente procure buscar soluções e não fique só diagnosticando problemas e sem ver luz no fim do túnel, né? E sabendo que também nós temos um papel sobre isso, né? Então, gente, a realidade que nós vivemos hoje, ela se coloca da seguinte forma. Nós temos crianças e adolescentes que não estão podendo ir à escola e as escolas que estão precisando se reinventar para trabalhar de maneira remota, virtual, com seus alunos. Nós temos profissionais que conseguem trabalhar de casa, estão trabalhando graças aos avanços da tecnologia nas suas casas. Nós temos profissionais que são serviços essenciais e não podem parar. Pessoas que trabalham com saúde, pessoas que trabalham com manutenção de limpeza urbana, de supermercados,
de farmácias, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, porteiros, cuidadores, dentre outros trabalhadores essenciais que estão saindo às ruas. E aqueles que podem se isolar também estão procurando proteger esses que precisam sair, porque quanto menos gente na rua, menor o risco desse vírus se disseminar. Existem os informais, como eu falei, que estão muito preocupados porque precisam do dinheiro no dia a dia para sustentar suas famílias. E existem também aqueles pequenos empresários que estão preocupados como vão pagar os salários dos seus funcionários porque estão com os negócios fechados, e as pessoas que têm carteira assinada que também estão com receio de perder o emprego. Daí vem a questão de como um Estado-nação ele trata algo inesperado, algo que não foi planejado como uma pandemia. O governo brasileiro, ele tem uma orientação econômica liberal. O presidente, o ministro da Fazenda, ministro da Economia, eles têm uma visão liberal da economia, de que aquilo de que se você não trabalha, você morre de fome. Então, esse é o argumento utilizado pelo presidente reiteradas vezes contra o isolamento social. Por que isso é muito complicado? Porque ele passa uma mensagem de que as pessoas que não têm poupança, que não têm um salário formal, ou que têm pequenos negócios, que é autônomo, que não tem muita segurança no trabalho, é como se essas pessoas elas tivessem que se arriscar mesmo porque elas não têm escolha. Isso, na verdade, é um erro. Por quê? Nós temos aí mais uma vez o exemplo dos outros países. A região mais afetada da Itália foi aquela que demorou a parar. O prefeito mesmo admitiu há pouco tempo que ele lançou uma campanha Bergamo não pode parar, porque é uma área muito ativa economicamente na Itália. E depois, quando ele viu, a pandemia já estava fora de controle, muitas mortes, as pessoas morrendo em casa, sem ter nenhum suporte, nenhum auxílio, nem o serviço funerário dava conta de tantas mortes. Os Estados Unidos também demoraram a agir. O presidente Trump, ele demorou a admitir que era realmente muito sério, ele minimizou o problema do Covid-19 e depois ele viu que os Estados Unidos são os países com maior número de mortos, né, de todo o mundo. Então, assim, o governo brasileiro, ele tem autonomia para decidir como que ele vai tratar essa população. Eu vou procurar proteger minha população, depois eu vou ver como é que fica a questão econômica, porque o mundo todo vai entrar em recessão, ou eu vou deixar a minha população à própria sorte? Isso tem sido um embate no governo brasileiro. Por quê? Como nós somos um país que constitucionalmente se compõe de 3 poderes, é o poder executivo, onde está o presidente da República, o poder judiciário e o poder legislativo, onde estão os deputados e senadores. Então, ao primeiro momento, o poder executivo ele não queria fornecer nenhuma ajuda para que as pessoas pudessem ficar em casa em segurança, pudessem se isolar para conter essa expansão da doença. Depois, o ministro da Economia anunciou uma ajuda de R$ 200 por família para as pessoas que não pudessem trabalhar nesse momento. Mas o legislativo, ele aprovou um auxílio de R$ 600 por família. No caso de mães de menores de idade que não têm um companheiro, 1.200, que é super justo, né, gente? E para tentar trazer algum alento para essas pessoas, para que elas possam se proteger. É um auxílio, é um direito, não é uma esmola. E também tem que ser usado com consciência, né, gente? Quem não precisa não pode querer
pleitear esse direito, é para quem realmente precisa. E tem as regras, lógico, para quem recebe até 500, meio salário mínimo por pessoa na família. Então, uma família de 2 pessoas seria uma renda de um salário mínimo, teria direito a esse auxílio. E é uma forma de contribuir. É muito não, não é muito, mas é uma forma de tentar diminuir insegurança alimentar, diminuir a sensação de que as pessoas precisam estar na rua de qualquer maneira, de que elas estão abandonadas, de que elas estão expostas. Então, assim, existe também uma regulamentação com relação aos trabalhadores de carteira assinada, com relação a empregadores formais com carteira assinada, que segundo o IBGE são 33 milhões hoje no Brasil. Eles vão passar por uma mudança no regime de trabalho por conta de uma medida provisória que foi lançada pelo governo federal no dia 1º de abril, o último, em que os empregadores eles podem reduzir a jornada de trabalho e os salários em 25%, 50% ou 70%. Ou eles podem suspender o trabalho desses funcionários por 3 meses e durante esses 3 meses não pagando nenhum rendimento. O governo entraria com uma contrapartida de que esses trabalhadores afetados eles receberão um auxílio semelhante ao auxílio-desemprego, num valor máximo de R$ 1.800. Só uma correção, eu falei empregadores formais, são trabalhadores formais. Então, gente, só para finalizar, um problema como esse que a gente está vivendo, ele não tem um lado positivo necessariamente, né? As consequências, elas são muito ruins, muito nefastas para a população mundial em geral. Porém, existe algo que deve ser exaltado. O fato do coronavírus ele ter causado essa parada na economia mundial, ele trouxe efeitos sobre redução de emissão de gases de efeito estufa, redução na poluição atmosférica, e tem imagens da China em que o ar ele é muito poluído, né? Muito mais puro, né? É nítido. E os cisnes voltaram para os lagos de Veneza, né? Porque não tem gôndola e turista passeando para lá e para cá. As tartarugas estão na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, porque não tem movimento de barco para lá e para cá e diminuiu a poluição, né? Enfim, eu acho, e vários pesquisadores, vários ambientalistas defendem isso, deveria ser o momento de repensar como que a sociedade, que o sistema mundial está lidando com a ecologia, está lidando com o ambiente, está lidando com o nosso planeta. Então seria um momento de repensar tudo, bases da economia, extrativismo, produção de energia maciçamente baseada no petróleo, produção exagerada de produtos, autoconsumo. E uma outra coisa que eu venho falando aqui para o caso brasileiro também, o fato de como o nosso país ele deixou de produzir. Nós não produzimos quase respiradores, as máscaras vêm da China, os respiradores vêm da China, quase nada é produzido aqui, só soja e gado. Lógico que eu estou exagerando, mas assim, tem que ser um momento de reflexão também. Alguns produtos que são fundamentais para a saúde, eles precisam ser produzidos no Brasil. E aí entra toda a lógica da concorrência econômica capitalista, né?
deve existir um planejamento para que essa indústria nacional ela seja viável economicamente. Porque senão não faz sentido, ninguém vai produzir mesmo. Então são algumas questões que eu queria terminar esse primeiro vídeo, mas no segundo eu ainda vou tratar de coronavírus e questão ambiental, inclusive. Então agradeço, você que gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva e espero ter vocês na próxima. Obrigada, gente!